Por que é importante no cristianismo afirmar tanto a plena humanidade quanto a plena divindade de Jesus Cristo? Como o docentismo está relacionado ao gnosticismo e ao dualismo entre espírito e matéria? É o que estudaremos na lição de hoje. A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora e superintendente de escola bíblica dominical. Estamos estudando o primeiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos adultos, que tem o tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. A lição de hoje é a lição 3, a encarnação do Verbo. O textuário vai nos dizer assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. A verdade prática nos diz assim: a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 João, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, e capítulo 4, do versículo 1 ao 3, e 2 João, capítulo 7. Objetivos da lição: elencar as heresias que negam a corporeidade de Cristo, descrever a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus e relacionar como as heresias que negam a humanidade e deidade de Cristo se revelam. A introdução na revista nos diz assim: vamos começar a apologética cristológica no presente trimestre com o tema A Encarnação de Jesus, uma doutrina sobre a humanidade de Cristo. O mesmo apóstolo João, que se empenha em mostrar a deidade absoluta de Jesus, se preocupa também em enfatizar que Jesus viveu entre nós, participou da natureza humana e teve corpo físico humano. A presente lição é uma apologia à sua humanidade plena. A palavra-chave é docetismo. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Não esqueça de curtir, comentar, é muito importante, compartilhar, que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus. E lembrando sempre que o slide que está aparecendo aqui do lado, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, para que você, professor, possa baixá-lo e usá-lo em sala de aula, ok? Então, vamos lá. Tópico 1: heresias que negam a corporeidade de Cristo. Subtópico 1: o que é docentismo? O termo vem do grego dokios, que significa ter aparência. O docentismo é a mais antiga heresia da história da igreja e consiste em negar que Jesus tivesse tido um corpo físico humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência, como um fantasma. O docentismo é uma doutrina cristã considerada herética pela Igreja, que surgiu nos primeiros séculos do cristianismo. Essa visão sustenta que Jesus Cristo não tinha um corpo humano real, mas apenas uma aparência de corpo físico. Segundo os docentistas, Jesus era completamente divino e não poderia ter sofrido ou morrido de verdade. Por isso, sua humanidade era ilusória. O termo docentismo vem do grego doken, que significa parecer. Os adeptos dessa corrente acreditavam que, devido à natureza divina de Jesus, seria impossível que ele tivesse uma natureza humana genuína, já que para eles o mundo material era frequentemente considerado impuro ou inferior. A mente e o espírito era bom e o corpo era ruim. E uma vez que Jesus era bom, ele deve ser todo espírito e não corpo. Na linguagem moderna, Jesus era quase um holograma. Ele parecia perfeitamente humano, mas por baixo da imagem não havia músculo ou osso. E até que a igreja definisse explicitamente a relação entre os membros da Trindade e as naturezas divina e humana de Jesus, inúmeras crenças heréticas surgiram para explicar ideias teológicas complicadas. Para os pais da igreja primitiva, o problema com o docetismo era que
Se Jesus não fosse totalmente humano, ele não poderia realmente viver, morrer ou ressuscitar. Se seu corpo era uma ilusão, então também era a redenção que ele oferecia. A esperança do Evangelho e a salvação que o cristianismo professava eram completamente baseadas na morte física e ressurreição de Jesus. Subtópico 2. O que os docetas ensinavam sobre Jesus? Os seguidores dessa heresia ensinavam muitas coisas fora das escrituras e contrárias à palavra de Deus. O nosso enfoque destaca a humanidade de Jesus como o verdadeiro homem. Lucas descreve um começo muito humano. Jesus teve parentes e amigos, Zacarias e Isabel, José e Maria, vizinhos, primos, pastores, Simeão. Isso sem contar o relato sagrado de sua infância, que enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. O docentismo foi rejeitado oficialmente pelos primeiros concílios da Igreja, como o Concílio de Nicéia, que afirmava a plena divindade e humanidade de Jesus Cristo. A crença no ministério da encarnação, Deus feito homem, é central para o cristianismo ortodoxo e está presente em textos como o Evangelho de João. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Os escritores dos evangelhos nos mostram inúmeras vezes onde Jesus experimenta as limitações e efeitos do seu corpo físico humano. A crença no ministério da encarnação, Deus feito homem, é central para o cristianismo ortodoxo e está presente em vários textos. Jesus era totalmente humano, ele realmente nasceu como um bebê de verdade, viveu uma vida real. Ele chorou, dormiu, teve fome e sede, e quando morreu, ele realmente sofreu e sangrou. Após a sua ressurreição corporal, Jesus negou que fosse um mero fantasma, dizendo a Tomé: Veja as minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo. Toque-me, veja, porque o Espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. O apóstolo João advertiu que negar que Jesus veio em carne era o espírito do anticristo. Se Jesus realmente não derramou seu sangue na cruz, então sua morte foi absolutamente sem sentido. E não só isso, se Jesus não fosse verdadeiramente humano, seu sacrifício na cruz não teria sentido nenhum. Hebreus capítulo 2, do versículo 14 ao 17, explica que Jesus teve que participar de nossa humanidade para nos salvar. Somente tornando-se totalmente humano, Jesus poderia derrotar o pecado e a morte em nosso favor. Subtópico 3. O que os principais docetas diziam sobre Jesus? Três dos principais heresiarcas, quer dizer, líderes fundadores de uma heresia, pregavam que Jesus Cristo tivesse vindo em carne, Cerinto negava o nascimento virginal de Jesus Cristo e ensinava o docentismo. Ele foi contemporâneo do apóstolo João em Éfeso. Saturnino, o principal representante do gnosticismo sírio, ensinava que Jesus Cristo não nasceu, não teve forma e nem corpo, foi simplesmente visto de forma humana em mera aparência. Marcião é outro heresiarca que negava ser Cristo verdadeiramente humano, mas quanto ao seu corpo, não se sabe se, na opinião dele, era apenas uma aparência ou de substância etérea. No entanto, a Bíblia declara de maneira direta que Jesus nasceu, mencionando até mesmo o local em Belém da Judéia e época no reinado de César Augusto, imperador romano. A Bíblia fala também do corpo físico de Jesus. O docentismo surgiu no contexto dos primeiros debates cristãos sobre a natureza de Cristo, especificamente em oposição à sua verdadeira humanidade. A ideia pode ter sido influenciada pela filosofia grega, particularmente pelo dualismo platônico, que tinha uma visão negativa do mundo material e via o reino espiritual como superior. Nessa visão, era considerado inadequado que o divino se tornasse verdadeiramente humano.
pois a natureza humana estava associada à fraqueza, sofrimento e morte. As seitas gnósticas, que se tornaram mais prominentes no século II, também adotaram ideias docéticas. Eles acreditavam que a matéria era inerentemente má, então era inconcebível que Cristo, o divino Filho de Deus, pudesse ter assumido a carne humana. Para preservar sua visão do mundo filosófica, eles alegavam que Jesus apenas parecia ter um corpo físico, mas não estava verdadeiramente encarnado. Embora o docentismo e o gnosticismo compartilhem pontos de contato, o docentismo pode ser entendido como uma posição cristológica, focada na natureza de Cristo, enquanto o gnosticismo é mais amplo, abrangendo uma visão cosmológica e soteriológica completa. O docentismo também podia existir fora do gnosticismo, influenciado por outros contextos filosóficos e teológicos da época. Vale aqui relatar pelo menos um dos nomes dos principais heresiarcas citados nessa lição. Cerinto, por exemplo. Cerinto acreditava que Jesus era um homem comum, filho de José e Maria, e que o Cristo divino desceu sobre Jesus em forma de espírito no momento de seu batismo. Esse espírito o capacitou a realizar milagres e revelar o conhecimento divino. No entanto, o Cristo teria abandonado Jesus antes de sua crucificação, deixando-o morrer como um simples ser humano. Ele possuía uma visão dualista, semelhante à de algumas seitas gnósticas, que distinguia o Deus supremo espiritual do Deus criador do mundo material. Para Cerinto, o mundo material não foi criado pelo Deus verdadeiro, mas por anjos ou um ser inferior. Como Cerinto foi duramente criticado pelos primeiros líderes cristãos, como Irineu de Lyon, que o citou como um dos principais heréticos de sua época. Policarpo e João, que, segundo a tradição, confrontaram diretamente suas ideias. Eusébio relata que o apóstolo João teria escrito o Evangelho de João como uma refutação às heresias de Cerinto, especialmente sua negação da encarnação plena de Jesus. A sinopse do tópico primeiro diz assim: Jesus, mesmo sendo Deus, tornou-se humano e desenvolveu-se física, intelectual e espiritualmente. Tópico 2. A afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Subtópico 1. O que era desde o princípio. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, denominados de evangelhos sinóticos, apresentam Jesus ressaltando seus aspecto humano, ao passo que João reforça o aspecto divino. Os três evangelhos expõem Jesus exteriormente, ao passo que João o revela interiormente. Pode-se dizer que o evangelho de João é uma interpretação de Jesus. A expressão "o que era desde o princípio" é uma reiteração daquilo que o apóstolo afirma na introdução do evangelho que leva o seu nome. No princípio era o Verbo. Isso significa que o Verbo já existia mesmo antes da criação. Mas João nunca perde de vista que o Verbo se fez carne. Não se contenta apenas com isso, mas apresenta detalhes importantes: é que o Verbo não somente se fez carne, para não deixar dúvidas alguma, e habitou entre nós, mas também foi visto pelas pessoas. A Bíblia fornece evidências abundantes de que Jesus Cristo era verdadeiramente humano em todos os sentidos, exceto no pecado. O Novo Testamento ensina explicitamente que Jesus tinha um corpo humano, experimentou emoções humanas e viveu uma vida humana. Jesus tinha uma genealogia e ancestralidade humana. Tanto os evangelhos de Mateus quanto de Lucas fornecem genealogia de Jesus, demonstrando sua descendência de figuras humanas históricas. Mateus traça a linhagem de Jesus até Abraão, enfatizando sua herança judaica, seu direito legal ao trono de Davi. Lucas traça a ancestralidade de Jesus ainda mais até Adão, ressaltando sua conexão com toda a humanidade. Essas genealogias mostram que Jesus não era apenas um ser divino disfarçado de humano, mas que ele veio de uma linhagem humana específica.
Subtópico 2. A reafirmação apostólica. O apóstolo reitera o que afirma na introdução do seu evangelho: o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Isso pode parecer até uma redundância, vimos com os nossos olhos, mas o propósito é mostrar com muita ênfase, sem deixar dúvida alguma, que o Senhor Jesus veio em carne ao mundo, o que pode ser tocado pelos que com ele conviveram. Veja que a presença do nome de Pilatos no credo dos apóstolos o posiciona nos acontecimentos passados. Ele sofreu sob Pôncio Pilatos, ou seja, padeceu nas mãos de um personagem da história. Logo, o Senhor Jesus só pode também ser alguém da história. A historicidade de Jesus é respaldada pela conexão com os personagens da história, atestado como Pôncio Pilatos, Herodes, Caifás e outros, tem comprovação independente da Bíblia, o que fortalece a credibilidade do contexto em que Jesus viveu e foi crucificado. Além disso, os registros de historiadores como Joséfo e Tácito confirmam que Jesus era amplamente conhecido como uma figura real, ainda que nem todos reconhecessem sua divindade. Pôncio Pilatos, governador romano. Pilatos foi o governador da Judéia que presidiu o julgamento de Jesus e autorizou sua crucificação. Evidências históricas externas, como Tácito, historiador romano, menciona Pilatos em seus anais, referindo-se à execução de Jesus sob sua autoridade. A inscrição de Pilatos, encontrada em Cesareia Marítima, confirma sua existência e o seu cargo como governador da Judéia. Herodes o Grande, rei da Judéia. Herodes o Grande foi o rei que ordenou o massacre dos inocentes após o nascimento de Jesus, segundo o Evangelho de Mateus. Evidências históricas externas diz que Herodes é amplamente documentado em obras históricas, como as de Flávio Joséfo, que descreve sua arquitetura, política e crueldade. Achados arqueológicos como o Palácio de Herodes e seu túmulo confirmam seu papel histórico. Herodes Antipas, tetrarca da Galileia. Herodes Antipas, filho de Herodes, governou a Galileia durante o ministério de Jesus e participou do julgamento também de Jesus. Evidências históricas mostram que Joséfo também menciona Herodes Antipas, especialmente em relação ao aprisionamento de João Batista, o que coincide com os relatos bíblicos. Caifás, sumo sacerdote judeu. Caifás foi o sumo sacerdote que conspirou para prender e entregar Jesus aos romanos. O túmulo de Caifás foi encontrado em Jerusalém com inscrições que identificam seu nome. Joséfo menciona Caifás como sumo sacerdote durante o período de Pilatos. Subtópico 3. Uma crença herética. João viveu seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade de Cerinto ou da Seta. Os escritos do apóstolo João, o Evangelho, as 3 epístolas e o livro de Apocalipse foram produzidos na última década do primeiro século. Nessa época, o docetismo já se difundia entre os cristãos. Por isso, o apóstolo esclarece e de maneira direta que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. Veja a gravidade dessa heresia, pois se Jesus não teve corpo físico real, ele também não morreu. E se não morreu, também não ressuscitou. Se não ressuscitou, logo não há esperança de salvação. Por essa razão, o apóstolo João foi contundente contra os docetas. Os expoentes de tal crença são chamados de enganadores.
Cerinto é uma figura importante para entender os debates teológicos nos primórdios do cristianismo, especialmente sobre a natureza de Cristo e a relação entre o espiritual e o material. Sua influência e as relações contra suas ideias ajudaram a moldar a teologia cristã ortodoxa. A negação da humanidade de Cristo, como encontrada no docentismo, leva uma visão distorcida da salvação e mina a própria base do evangelho. Se Jesus apenas parecesse ser humano, então sua morte na cruz teria sido uma ilusão e não haveria expiação real pelo pecado. A Bíblia ensina que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Jesus teve que oferecer seu próprio sangue como sacrifício para os nossos pecados. Além disso, negar a humanidade de Jesus o separa das próprias pessoas que ele veio salvar. A encarnação é a expressão máxima do amor de Deus pela humanidade. Se Jesus não assumisse verdadeiramente a carne humana, então ele não entrou totalmente em nosso mundo e sua identificação com a humanidade seria incompleta. A sinopse do tópico 2 nos diz assim: os evangelhos sinóticos apresentam Jesus ressaltando os seus aspectos humanos, ao passo que o evangelho de João revela o seu aspecto divino. Tópico 3. Como essas heresias se revelam hoje? Subtópico 1. Quanto ao nascimento virginal de Jesus. Há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus, como os mormons e a Igreja da Unificação, e ensinam que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Negar a concepção e o nascimento virginal de Jesus é uma das marcas desses movimentos. É o ensino moderno de Cerinto e seus seguidores. A Bíblia anuncia de antemão a concepção e nascimento virginal de Jesus desde o Antigo Testamento e seu cumprimento histórico no Novo Testamento. Jesus foi gerado pelo Espírito. O anjo Gabriel disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. O Novo Testamento ensina explicitamente que Jesus teve um nascimento humano. Gálatas 4:4 afirma: mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Esse versículo afirma a realidade do nascimento humano de Jesus, cumprindo a profecia de que o Messias nasceria de uma virgem. Embora sua concepção fosse sobrenatural, sendo concebida pelo Espírito Santo, seu nascimento foi como o de qualquer outro humano. Lucas capítulo 2, versículo 52 nos diz que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Esse versículo destaca que Jesus cresceu física, intelectual e espiritualmente durante a sua infância e adolescência, assim como todos os humanos. Os evangelhos também o descrevem participando de atividades humanas normais, como frequentar a sinagoga, trabalhar como carpinteiro e celebrar festivais religiosos. Subtópico 2. Quanto à morte e à ressurreição. O heresiarca gnóstico do Egito, Basílides, negava a crucificação de Cristo. Dizia que Simão, o sirineu, transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado e que o populacho o tomou por Jesus. Assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão, seu suposto sósia. O Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos e sua principal fonte de autoridade espiritual, declara que o Senhor Jesus não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação. Nas notas, explicativas de rodapé, nas edições do Alcorão, eles afirmam que um sósia de Jesus foi levado à cruz. Isso se parece com a ideia de Basílides. Essa doutrina contrária todo o pensamento bíblico e os fatos históricos. A Bíblia ensina que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. Basílides foi um teólogo e líder gnóstico do século II depois de Cristo, ativo em Alexandria, no Egito. Ele é conhecido por fundar uma das
escolas mais influentes do gnosticismo, cujas doutrinas foram amplamente discutidas e combatidas pelos líderes da igreja. As informações sobre suas crenças vêm principalmente de escritos e autores cristãos como Irineu de Lyon e Hipólito de Roma e Clemente de Alexandria, já que as obras originais de Basílide foram perdidas. Embora o docentismo e o gnosticismo compartilhem pontos de contato, o docentismo pode ser entendido como uma posição cristológica focada na natureza de Cristo, enquanto o gnosticismo é mais amplo, abrangendo uma visão cosmológica e soteriológica completa. O docentismo também podia existir fora do gnosticismo, influenciando por outros contextos filosóficos, teológicos da época. Basílides defendia que Jesus não tinha um corpo humano verdadeiro, mas apenas uma aparência. Ele também afirmava que Jesus veio ao mundo para revelar o conhecimento, gnose, que levaria os eleitos à salvação. Algumas fontes diziam que ele acreditava que Jesus não sofreu na cruz, sendo substituído por Simão de Cirene, que teria sido crucificado em seu lugar. As doutrinas de Basílides foram fortemente criticadas pelos líderes cristãos da época. Irineu de Lyon, em sua obra, conta as heresias que refutou as suas ideias, considerando-as incompatíveis com o cristianismo ortodoxo. Basílides foi acusado de distorcer a mensagem cristã ao incorporar elementos de filosofia pagãs e religiões místicas. Subtópico 3. Confirmação histórica. A confirmação histórica, a histórica da morte de Jesus é fato incontestável. Historiadores não cristãos, judeus e romanos atestaram a morte de Jesus. Flávio Josefo, historiador judeu, disse: acusaram-no perante Pilatos, e este ordenou que o crucificassem. Os que haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. O historiador romano Tácito escreveu: aquele de quem levavam o nome Cristo foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. A Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas. Flávio Josefo, historiador judeu, embora não seja uma figura da narrativa bíblica, Flávio Josefo menciona Jesus em suas obras. Antiguidades judaicas, por exemplo, refere-se a Jesus como um sábio que realizou feitos extraordinários, foi crucificado por Pilatos e cuja influência continuou após sua morte. Josefo também menciona Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo. O docentismo foi rejeitado oficialmente pelos primeiros concílios da Igreja, como o Concílio de Nicéia, que afirmava a plena divindade e humanidade de Jesus Cristo. Líderes da igreja primitiva, como Inácio de Antioquia, combateram o docentismo, enfatizando a realidade da encarnação, morte e ressurreição de Jesus Cristo como essenciais para a salvação. A humanidade de Cristo não é uma questão secundária, é essencial para a mensagem do Evangelho. Sem uma encarnação real, não pode haver salvação real. Jesus teve que se tornar totalmente humano para cumprir a lei, sofrer em nosso lugar e oferecer um sacrifício perfeito pelo pecado. Ao afirmar a humanidade e a divindade de Cristo, os cristãos defendem a doutrina bíblica da encarnação e todo o escopo do plano redentor de Deus. A sinopse do tópico 3 diz assim: a confirmação bíblica histórica da morte de Jesus é fato incontestável. A conclusão na revista nos diz assim: as expressões o Verbo se fez carne e Jesus Cristo veio em carne significam uma resposta aos docetas. Os evangelhos revelam vários atributos característicos do Jesus ser humano. Ele foi revestido do corpo físico porque o pecado entrou no mundo por um homem e pela justiça de Deus tinha de ser vencido por um ser humano. Jesus se encarnou, fez-se homem sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem.
Em um mundo onde vários falsos ensinamentos continuam a desafiar a pessoa e a obra de Cristo, é vital que os cristãos permaneçam fundamentados na verdade das Escrituras. Como o apóstolo Paulo escreveu em Colossenses capítulo 2, versículo 9, porque nele habita corporealmente toda a plenitude da divindade. Jesus não é apenas um ser divino que parecia ser humano. Ele é o Filho de Deus encarnado, totalmente Deus e totalmente homem. Por meio de sua humanidade, Jesus realizou o que nenhum mero humano jamais poderia fazer. Ele viveu uma vida sem pecado. Morreu como um substituto para os pecadores e ressuscitou em vitória sobre a morte. Esta é a esperança do Evangelho e repousa na verdade da encarnação de Cristo. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Querendo o Senhor, se Ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.